Eu costumo perguntar para vocês, são todos macumbeiros? O que é uma macumba? É um instrumento. Vocês já viram uma macumba? Não. Aí eu brinco com eles, tudo macumbeiro fajuto, nunca vi uma macumba, deve já se ver. Então vocês que são macumbeiros recém-chegados, eu vou explicar para vocês. Normalmente, o pessoal encontra um alguidar. O alguidar é uma travessa de barro, certo? O nome é árabe, alguidar, compreende? Certo? Uma oferenda em cima. A oferenda em cima, que o pessoal chama de macumba, tem uma macumba na porta. Aquilo é um ebó, é uma oferenda, uma entrega, certo? Então, o que é a verdadeira macumba? Eu expliquei para vocês que nós conversamos lá embaixo. Normalmente, o entorno das cidades portuárias, quando houve a libertação dos escravos, se formou um verdadeiro cinturão de um alguidar. Para quem não está familiarizado, isso é um alguidar. Não conhece esse termo, isso aqui é um alguidar. É um recipiente de barro, né? É de origem Natural, veja bem. É perguntando se é de origem árabe. De origem árabe. engraçado. Mas era utilizado normalmente pelo meio. Então, mas Principalmente. não falam que é de árabe, é de macumba, O pessoal chama isso de macumba, quer dizer, encontra isso com uma galinha morta em cima, é macumba, não é. Isso é um ebó, é uma oferenda que se faz. Então, o que é a verdadeira macumba? Mas veja bem, gente, no entorno das grandes cidades, portuárias principalmente, Rio de Janeiro, Salvador, Santos, o que acontecia? Ficava um cinturão de miséria. E esse pessoal que ocupava isso aqui, tinham que de alguma forma continuar tocando a sua crença, a sua forma. Na senzala, o grande elemento, o grande meio de ligação, o caldo de cultura dentro da senzala, na verdade, é a religião. Era a religião, o caldo de cultura. Por que eu digo que era a religião? Porque dentro da senzala, os escravos não vieram todos no mesmo lugar, não eram todos, muito pelo contrário, quem fosse adquirir um lote de escravos ia tomar cuidado de não pegar todos de uma mesma região, principalmente nunca pegar ninguém de uma mesma família. Quanto mais diferente fosse, melhor. Maior a possibilidade deles não se unirem, não se juntarem. Então, a religião, o que eles tinham em comum? Eles eram negros, eram escravos, não falavam a mesma língua, não eram o mesmo tipo, um é desse tamanho, forte, certo? O outro é baixinho, gordinho, quer dizer, todos esses povos dentro da África, compreende, certo? Então, o que ligava a eles, o que era o culto aos orixás, menos os mandingas. Os mandingas, o povo mandinga era muçulmano, certo? E tinha uma bronca danada de quem não era muçulmano. Então, esses eram escolhidos para serem os capitães do mato, para serem aqueles que iam correr atrás dos negros fujões, certo? Mas para fazer o seu luto, quando veio a libertação, e eles não tiveram liberdade nenhuma, eles tinham que ficar de qualquer forma, eles tinham que ficar no entorno das grandes cidades, os que eram rebeldes, os comuns. Você está liberto e tudo mais, tá, mas se você não continuar fazendo o que você fazia, você morre de fome. Não tinha alternativa, não tinha indústria, não tinha nada, eles tinham que continuar. Os rebeldes, os que ficaram em torno, decidiram que a religião ia continuar, de alguma forma, sendo um meio de ligação entre eles. Então foi nessa periferia que nasceram as primeiras manifestações afro-brasileiras, compreende? O samba, onde é que nasceu? Dos fundos de quintais desses lugares, compreende? Aliás, samba até é um título do candomblé. O candomblé tem uma hierarquia. Nessa hierarquia, samba faz parte dessa hierarquia, compreende? Depois se popularizou. Então, eu queria mostrar para vocês. A macumba é um instrumento musical. E esse instrumento musical tinha que ser alguma coisa muito barata, uma coisa que qualquer meio habilidoso faria no fundo do quintal, compreende? Certo?
Então, senhoras e senhores, a Federação Paulista do Grande ABC tem o grande prazer de apresentar para os senhores sempre falada, nunca vista, totalmente desconhecida, a macumba. O que é uma macumba? Macumba é um pedaço de bambu, uma cabaça e o couro de um cabrito. A única coisa que tem aqui é que o cabrito não queria participar de jeito nenhum, compreende? Mas está aqui, participou. Os amarrilhos são feitos com o couro do próprio cabrito, compreende? Essa peça é quase centenária. Eu não mexo para restaurar nada, porque não deve ser feito numa peça de museu. Quais são as características da macumba? Ela tem que ser muito leve. Quando esses cinturões de miséria se instalaram, a igreja se voltou porque eles se afastaram da igreja. Antigamente a igreja tinha um certo domínio sobre o negro. A igreja procurando mostrar que Xangô era o mesmo que o São Jerônimo, era o mesmo que o Moisés, compreende, certo? E Santa Bárbara era a mesma que Inhaçã. Era a maneira que a igreja tinha de fazer os negros aceitarem o cristianismo. Fora disso, havia uma certa revolta, uma certa não aceitação, compreende? Certo? E essa tinha também uma dose de vingança. Então eles tinham que tocar os seus trabalhos para entidades consideradas malignas, chamado Exu. Faziam-se, para cada Exu, fazia-se uma macumba, um pedaço de bambu, uma cabaça e um couro de cabrito. Porque um Exu não podia ser utilizado para outro. Outra reserva que tinha, esses instrumentos, uma vez prontos, não podiam ver a luz do dia. Teriam que ser tocados tão somente em encruzilhadas de terra, distante tanto quanto possível da cidade, principalmente da igreja. A igreja, então, fez uma campanha junto à polícia de descrédito, dizendo que eles trabalhavam com o diabo. E começou a haver uma perseguição. Uma pessoa se destacou nessa perseguição, o delegado Godinho, do Rio de Janeiro. Ele tinha por hábito, ele procurava as pessoas, se ele encontrasse um indivíduo de branco, com licença, filho, ele puxava a cinta e jogava um limão. Se o limão não saísse no tornozelo, era malandro, pau nele, compreende? Certo? E quem fosse encontrado com uma macumba, então, Deus me livre, certo? Ia levar uma surra danada. Então ela tinha que ser leve. Lembrando a vocês que eu tenho mais de 90 anos, eu seguro a macumba com o meu dedo mínimo. Ela tinha que ser leve. Leve por quê? Porque eu punha a macumba no ombro e podia correr sem problema para fugir da polícia. Esta peça de ferro que eu fiz para demonstração, essa não é original. E esta outra que eu também mandei fazer é que era a peça original. Era uma peça de ferro que eles chamavam de gancho. Isto aqui enterrava no piso de terra para colocar a macumba. Compreende? E a macumba era muito respeitada. Esse instrumento era tratado quase como um filho de estimação. Quem tivesse um Exu tinha que ter todo um cuidado com a macumba. Compreende? Assim, os cultos afros se desenvolveram na periferia das grandes cidades. Sexta-feira, meia-noite. Eu vou estar na encruzilhada, não sei como para você. Já comprei um galo preto, 7 velas, um amuleto e mais 1 litro de leite. Eu vi você sofrer. Tem marafu e farofa no canjeiro. Me querer.
reza, rezei, fiz promessa, paguei, eu não vou ver você sofrer. Chamavam de macumbas quem batia na macumba, chamavam de macumbeiros. Então você saiu daqui com um conhecimento que a grande maioria dos macumbeiros não tem. A grande maioria dos macumbeiros, eu diria que pelo menos 95% nunca viram uma macumba. Vocês viram que é uma macumba. Esse trabalho não podia ser feito durante o dia, é sempre feito na chamada hora grande, certo? Naquele período, naqueles 10 minutos que antecedem a meia-noite. Podem ir tranquilo, gente, nenhuma chuva para você. Eu só fiz uma brincadeira com você, certo? Mas queria explicar para vocês mais esse dado da cultura. Como vocês podem imaginar, quem tinha isso aqui também era capaz de fazer algumas coisas mais simples. No Tabaque, no Rio de Janeiro, tem uma rua chamada Rua dos Tanoeiros. Tanoeiro é quem faz barril, é quem faz atabaque. No bairro de Bangu, no Rio de Janeiro. Tem a Rua da Feira e tem a Rua dos Tanoeiros. Mas um atabaque era caro. E isso aqui, uma pessoa habilidosa podia fazer em fundo de visita. Muito obrigado. Espero ter ajudado de alguma forma vocês entenderem o que é o nosso povo, o que é a nossa cultura, o que é a nossa gente. Nós fazemos parte de uma nação mestiça. Negar isso, negar que a nossa nação é mestiça, é ser ignorante, gente. Agora, nós estamos trabalhando um pouquinho mais, certo? Há uma dose muito grande de preconceito que alimenta a sociedade. E se vocês lerem uma obra chamada